Muito boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa, boa. Esperar a galera entrar aí, eu já aceito você. Demorou? Vamos começar com o Gustavo. Para quem não conhece o evento, a gente fez ele semana passada e essa semana vai ser a mesma coisa. Como que funciona? Vocês vão pedir para falar, quem quiser apresentar a ideia aqui, né, o SAS, ou quem apresentou semana passada também, se quiser mostrar o que fez durante a semana, tal, se fez algum update, pode mostrar também. Mas a ideia é que vocês venham, fale sobre a ideia de vocês, o SAS. Vocês vão ter 5 minutos para apresentar e depois vocês podem responder algumas perguntas. Demorou? Vou aceitar o primeiro aqui, que é o Gustavo que pediu para falar. Né? Que é a pessoa que normalmente resolve as pendências com o campo, compra bola, essas coisas, é o organizador da parada. Então, o ideal é essa pessoa ser responsável pelo grupo. Então, aí essa pessoa consegue pegar o celular na hora e lançar isso tudo. No caso aqui, por exemplo, da minha, que é o organizador da Damião. Então, ele sempre está lá, ele deixa o celular lá à disposição da galera, a gente fica lançando em tempo real mesmo. Entendeu? Entendi, da hora. É... Léo, vamos fazer uma pergunta também. Cara, monetização eu faço com um freemium, é uma assinatura mensal que faz o dono do grupo, ele pode fazer uma assinatura mensal, e aí dá essa estrelinha aqui, dá o Pro. É, Desculpa. Aí eu tô cobrando R$ 30 por mês, e eu desconto no plano anual também. Ele, ele por enquanto, não tem tantas funcionalidades, o Pro. O Pro, atualmente, ele deixa o histórico completo. Nós temos o histórico aqui de partidas, conseguem verificar ele por completo. Eu deixei aqui um outro grupo para você verificar. Quem não tem história completa vê só os 5 últimos. As estatísticas ficam intactas, mas o histórico você não consegue ver o detalhe de cada partida. Eu removo esse. Por hora é isso, mas eu tenho a planejamento daquilo que tinham sugerido já no score, da nota dinâmica dos jogadores, como o plano pago, controle financeiro e mais algumas funcionalidades. Boa. Perguntaram aqui É, também qual que é a estratégia de marketing que você está usando. eu falei isso, eu comentei isso no início, mas, cara, por hora zero. Eu não estou olhando nada com marketing. O máximo de marketing que eu fiz foi chegar nas pessoas e conversar com elas. Uhum. Eu queria falar, pô, te interessa? O que eu faço muito é que eu falo, eu chego no jogo de futebol, eu chego no campo e falo, pô, quem que é o artilheiro da tapelada? Aí, às vezes as pessoas sabem, às vezes não sabem, eu pergunto, quantos gols esse cara fez? Aí a pessoa fala, não sei. Se ela fala, não sei, eu falo, pô, então eu resolvo isso agora com você. Pode crer. Aí, mas isso não é tanto o principal, é muito tráfego orgânico, cara. Naturalmente as pessoas vão achando e você pega umas 10 pessoas por dia nesse episódio. Pode crer. Legal. Show. Eu vou Bom, mandar o link aí pra galera dar uma olhada. Se puderem, sim. pessoal, baixar para me ajudar. Não precisa usar nem usa, mas se quiserem baixar para baixar, me dar estrelinha, que estrelinha na Play Store ajuda demais. Boa, manda aí. Bom, show de bola, mano. Obrigado aí por Show? apresentar. Na semana que vem, se tiver alguma atualização, você está muito bem-vindo a voltar aqui e falar como é que foi, tá bom? Sempre, sempre. Obrigadão pelo espaço, galera. Qualquer coisa pode É falar comigo. nóis. Oh, puta ideia. Gostei muito da execução, principalmente. A UI tá bem bonita. Pô, mano, valeu. Obrigadão. É nóis. Mas, Bom, galera, entrou mais gente, então eu vou explicar novamente como que funciona pra galera que entrou no meio do caminho. Esse aqui é um encontro que acontece todas as quartas-feiras. E se você quiser apresentar o seu SAS, fique à vontade. Se você quiser só assistir, fique à vontade também. É tipo um clube do poema, só que de SAS. Então, e depois que você apresentar seu SAS, a gente abre aqui para as pessoas fazerem perguntas, tá bom? Eu falo que é 5 minutos para apresentar o SAS, mas enfim, pode usar o tempo que quiser, só não tenta não ficar 1 hora apresentando, né? Para a galera também conseguir fazer perguntas. Vamos lá, seguir a lista aqui. Agora é o Alepão. Fala, Alepão. Alô, alô, estão ouvindo? Estamos ouvindo. Boa sorte, cara. O palco é todo seu. Valeu. E eu não consigo share ice cream. Tenta sair e entrar de novo.
Ah, calma, apareceu agora. Foi? Boa. Vê se consegue aí. Calma aí, tá indo. Vocês podem ver minha tela? Tá carregando? Foi. Boa sorte. Boa, valeu. Boa noite, gangue. Quero apresentar para vocês o eSIM Viajante, que tem sido o meu foco desde janeiro desse ano. Explicação breve sobre eSIM primeiro. eSIM é uma tecnologia que veio para substituir o SIM físico, que você insere lá no seu celular para conectar com as antenas das operadoras telefônicas. Só que ao invés de você inserir, você instala no seu celular uma coisa que a gente chama de perfil ou profile. E pronto. E aí, com o perfil instalado, você consegue conectar com as antenas, né? Seja para ligação ou para internet e dados. O eSIM Viajante, ele oferece eSIMs, né? Que você adquire aqui pelo site ou pelo app. E assim você consegue estar conectado na sua viagem aí. eSIM não é uma coisa nova, já, assim, tenho certeza que um monte de gente aqui já deve usar ou já usou em alguma viagem. E esse é um mercado muito competitivo, literalmente, assim, todo mundo vende assim. Então, eu vou explicar brevemente aqui por que que eu quis entrar nisso. Final do ano passado, eu fiz uma Eurotrip de 2 meses com a minha noiva. E claro que a gente precisava de internet nessa viagem. E ao longo dela, a gente comprou vários eSIMs. E nessa busca por eSIM, eu reparei algumas coisas. Primeiro é que tem uma diferença muito grande entre os preços de eSIM, né? Se você tem um vendedor A vendendo um certo eSIM, ele vende por US$ 20, e o vendedor B, ele tá vendendo o mesmo eSIM por 30. Então tem uma diferença muito grande de preço, é difícil você escolher baseado nisso, tipo, ó, será que o mais barato é pior? Ou, sei lá, tem alguma coisa de ruim? Ah, outra coisa que eu reparei é que os apps e sites em geral, eles oferecem uma experiência bem mais ou menos, bem ruim. E no Brasil, especificamente, a galera que vende assim, facada, é uma facada. Né? Tem uns popularzinhos aí que muito influencer divulga, tipo, O Meu Chip e America Chip. Cara, são dois, assim, que é uma facada absurda. Ah, então, o Assim Viajante, ele tá aí para tentar responder algumas perguntas. Primeiro é, será que se a gente focar em fazer um produto pica, assim, com um preço mais justo, a gente consegue se destacar no meio da multidão e conquistar uma parcela boa do mercado? Acho que é até parecido com o que a pessoa anterior estava falando, né? Que tem vários apps ali de futebol também parecido com o dele, mas ele tá apostando um pouco ali na user experience e na UI. Outra coisa, bom, isso aí é um teste que eu quero rodar pelo menos até o final do ano para ver se a gente consegue realmente conquistar uma parcela do mercado com isso, fazendo essas coisas. E assim, esse meio ele tem bastante grana para fazer. Se eu não me engano, a Airalo, que eu considero, né, o principal aí, acho que é o principal app e site assim de eSIM. Ele faturou cerca de US$ 68 milhões no ano passado, em 2024. E eu acho assim o produto deles bem mais ou menos, né? A gente colocou o nosso site no ar no final de janeiro desse ano. E o aplicativo iOS foi para a loja, né, para App Store, logo em seguida. A gente está fazendo algumas vendas já. Nosso MRR está. Se a gente dividir tudo que a gente ganhou até agora, pelos meses que ele está ativo, tá uns R$ 1.000 por mês, né? E é isso, o app em si, né? O app é parecido com o site. Você tem aqui vários assim, né, de várias regiões. A gente só vende assim com internet, né? A gente não vende com ligação. Que tem os filtrinhos. No app também você vai ter alguns filtros. Ah, e aí, quando você clica aqui, tem mais informações do eSIM, quais países que ele roda. E aí você pode, né, seguir para sua compra e se você comprar pelo site, você vai receber um e-mail, né, com as informações para instalar o eSIM. Se você comprar pelo app, você tem as informações já no app para instalar o eSIM e né, você consegue acompanhar ali o seu uso. Bom, acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Muito bom, meu querido. Muito bom. Gostei, hein? Galera, quem quer perguntar, fala eu e pede aí no chat. Eu. E aí, pede aí. Então, pra você falar. Kayak.
caiaque de luxo blindado? Por que assim é tão caro se o físico é R$ 25? Boa pergunta. É, meu, no Brasil é bem barato o eSIM também, tá? Se você, por exemplo, ah, você é brasileiro e tem um CPF, você pode pegar um eSIM aí por R$ 15, né? Ali na Vivo, alguma coisa assim. É realmente muito barato. Não vale, se você vem pro Brasil e tem um CPF, não vale a pena comprar em nenhum site assim. É melhor você pegar direto na operadora. Mas fora isso, as operadoras, né? A galera que vende o eSIM, que geralmente não são as operadoras, as donas das antenas, né? Elas têm que negociar com as antenas e aí tem que botar, né, o delas em cima e tem que pagar imposto, não sei o quê, e aí vai juntando tudo e ficando caro. Geralmente, quem faz a negociação com as antenas e tudo mais, acaba tendo que criar um puta sistema ali, e aí eles têm que, enfim, ter grana pra manter isso e Então, na infla o preço, realidade, né? é uma solução para quem quer viajar, né? Não para quem tá aqui no Brasil e tem o CPF, né? Tipo, você tá Sim, sim. no. O meu especificamente, assim, viajante, Não é assim? tem um amigo meu que mora na Austrália que veio agora pro Brasil e aí a namorada dele era da Dinamarca, né? E ela não conseguia comprar, mas ele conseguia ali com o CPF dele por R$ 15, ela não. Então, pra gringo vindo pro Brasil serve também. Pra gringa é mais caro, então. O famoso pra gringa é mais caro. É, exatamente. Aí o cara perguntou Como, como que tá o marketing. O como Vitor tá o lá. marketing? Cara, botei R$ 600 por mês pra gente gastar em ads, Google Ads em geral, search, etc. E tô atirando pra todo lado, assim, fazendo uns TikTok ruim, ah, falando com amigo. Assim, 50% das nossas vendas é friends and family. ah, e é isso, tô atirando pra todo lado, inclusive aqui, quem for viajar, compra aí. O Guilherme perguntou uma coisa que é interessante. Se o público é pra gringo, por que você não optou em fazer o nome do site em inglês, por exemplo? O público não é pra gringo, é pra brasileiro. A gente quer, mais pra frente, é, com um MRR maior, a gente com uma certa base de usuários aqui no Brasil, a gente depois vai, né, aceitar outras moedas e vender, e traduzir e vender para gringo também. Mas o foco é no Brasil, porque esses concorrentes que eu citei, o meu chip, America Chip, cara, eles primeiro que eles vendem em dólares, não vendem nem em real. É uma facada do caralho. Né? Se baixar o Airalo é bem mais barato, por exemplo. Então a gente quer competir com eles primeiro, ver se a gente consegue ganhar deles e aí a gente, dando certo isso, a gente ganha um pouco de confiança para ir para os gringos também. Boa. Ô Guilherme, acho que você não entendeu. A ideia dele basicamente é para quando você quer viajar, você comprar um eSIM para você usar lá fora. Se você quer comprar um eSIM para você usar aqui dentro, aí você vai na banca, ou sei lá, compra direto da operadora, que você tem um CPF, né? E lá para fora, basicamente, se você for comprar um chip, provavelmente você tem que ter um documento lá de fora também, né? Então é assim. Pô, muito bom, cara. Parabéns pela ideia. Eu vou viajar agora em breve, vou comprar com você. Manda o site aqui pra gente, aqui no chat. Mais alguém tem alguma pergunta? Valeu, galera. Até mais. Valeu, muito obrigado. Bom, muito boa essa ideia, hein? Gostei muito da execução também. O site tá bem simples, bem bonito, bem direto. Agora vamos pro nosso querido Under. Fala, meu Alô, alô, querido. tá conseguindo me ouvir? Tamo sim, o palco E é aí, todo seu. Daniel? E aí? Mete bronca. E Lá vem aí, ó, cara? um abacateiro aqui, hein? Um Depois de tudo. abacateiro. Foi mal, mano, tem que pegar no teu pé ultimamente. Boa, Mas isso aí, aí, tá pessoal, me certo. chamo Anderton. Atualmente trabalho com analista de sistemas para uma empresa de fora. E no meu tempo livre eu gosto de ficar fazendo um projetinho besta. Atualmente comecei a fazer uns projetos mais sérios, mas hoje eu quero trazer uma historinha aqui de uns projetos bestas que eu fiz e explicar como é que tá atualmente, principalmente para iniciantes, para quem tá começando na carreira de microsize aí e tiver perguntas, quiser saber como é que é entrar nesse mercado, pode perguntar aí ou absorve a experiência, né? Não é muita coisa, mas o que eu puder ajudar aí vai ser uma honra. Vou transmitir minha tela aqui. Abacateiro, né? Como o cara falou, comecei a testar recentemente. Fala um pouco rápido, pessoal. Quando me avisa, eu moro no Rio Grande do Sul, mas eu viajei pro Pará para visitar minha família, então a internet aqui é meio estranha.
Espero que vocês consigam ver. Estão conseguindo ver? Acredito que sim, né? Não acho que vai ter confirmação. Daniel, tá aí? Sim, tá, tamo vendo. Pode. Aí, Pode ir. fechou, fechou. Valeu. Eu vou contar sobre 2 projetos. O primeiro é a Maria. Começou quando eu vi esse post da Luzia, uns 2 anos atrás, fez muito sucesso. Eu fui testar, vi que era só o WhatsApp com chat GPT e criação de imagem. Eu falei, eu faço melhor. Nisso, eu fui fazer. Nisso, nasceu a Maria. É basicamente a Luzia, só que versão brasileira. Coloquei o nome Maria, termina com IA no final, Maria Bot. A ideia é basicamente trazer as tecnologias tudo pro teu. Não tô em Belém não, cara. Mas trazer tudo pro teu WhatsApp, porque eu percebi que um problema muito grande era que a inteligência artificial era muito legal. Eu era fissurado quando começou a explodir o chat GPT na época. Só que era muito difícil de usar. Então, minha avó, às vezes, ela não conseguia entender um áudio, minha mãe não sabia usar a IA. Não que ela precisasse, né? Mas eu entendia muito que a viralização do chat GPT não é porque ele é uma IA muito foda. Além disso, é porque ele é fácil de usar. Ele é um chat. Tu entra lá e fala com o chat. É prático, fica muito tranquilo. E eu falei, pô, e se eu trazer as IAs populares pro WhatsApp, qualquer pessoa pode usar. Por exemplo, clonagem de voz, criação de áudio personalizado. Pô, é muito legal, só que tu tem que ter uma GPU boa, ou tu tem que entender um pouco para conseguir instalar um modelo local. Na época era muito complicado isso. Aí eu fiz a Maria. Basicamente é um bot de WhatsApp que tu cria áudio, cria imagem, cria texto, cria figurinha, cria tá, 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 tá. Foi um dos meus primeiros projetos sérios, então era meu xodozinho, pô, tratava, ainda trato, né, com muito amor, mas aí eu quebrei a cara algumas vezes e eu quero trazer essa informação. Basicamente, a proposta inicial dela era ser um bot para WhatsApp. Então, focado em inteligência artificial. Só que logo eu percebi que o que mais fazia sucesso era fazer figurinhas. E isso foi chocante. Eu era para estar aberto aqui, mas eu cheguei a fazer pesquisa com meus usuários. Atualmente tem mais de 50 mil usuários, não ativos, né, no total. Ativos semanalmente deve ser uns 10 mil. Só que a maioria deles usavam só para fazer figurinhas. E isso foi meio triste, porque eu queria muito ter um bot focado em IA. E eu comecei a fazer muitas funções de IA, função de criar áudio, criar vídeo. E não vendia tanto quanto se eu fizesse uma função nova de criar figurinha. Então a primeira dica que eu deixo é melhor ir pro caminho que tá dando dinheiro, né? Se tua ideia for ganhar dinheiro, então vai naquilo que tá dando certo, não tenta inovar. Ou talvez tenta, né? Quebra a cara, é bom aprender. Mas o meu aprendizado foi que eu foquei muito naquilo que eu queria, mas o meu usuário não queria aquilo. Ele queria fazer figurinha, ele queria zoar com os amigos, etc. Um outro erro que eu tive na Maria foi que eu iniciei ela de uma maneira muito porca. Eu joguei na internet como fazer um bot de WhatsApp, entrei no primeiro vídeo, instalei a primeira lib que eu vi, fiz. Quando bateu 7 mil usuários, não processava uma mensagem mais, porque estava muito pesado o sistema. E aí é paia, né? Aí eu tive um mês ali, um mês não, foi acho que uma semana que eu fiquei refazendo ali outro sistema, perdi o usuário nessa época, tive que lidar com um cliente que pagou o VIP e não estava conseguindo usar, foi uma dor de cabeça, então, pô, antes do começo planeja, né? Eu aprendi com esse projeto que é bom planejar no começo antes de fazer, não meter a mão no código. Atualmente eu cobro R$ 9,90 por mês nela, no Pix ou cartão. Uma outra dica que eu posso deixar, no Pix o pessoal cancela muito, cartão é difícil o pessoal pagar no cartão, mas quando paga, dificilmente eles cancelam. Então, a cada 10 usuários que eu tenho aqui, se 2 cancelou, é muito no cartão. Um outro ponto aqui, que eu nem sei se é legal falar isso, acho que é problema. Mas eu não tenho cancelamento automático, então a pessoa não tem um botão de quero cancelar minha assinatura. Quando ela tenta cancelar, ela vai para o suporte, e no suporte, a minha namorada, que cuida do suporte, ela fala com o usuário para tentar entender o motivo, e normalmente o pessoal não cancela. Então, sei lá, de 100 assinaturas que eu tenho, se 2 caras cancelou, é muito. Normalmente, como o valor é muito, acredito eu, né? Como o valor é muito baixo ali, é tipo 9,90, o pessoal vê lá e fala, pô, é 9,90, né, mano? Pô, cobrou. É igual o iFood, sabe? Que tu deixa a assinatura do iFood e tu não cancela, porque, pô, dá mais trabalho cancelar. Mas não é que não pode, tá, gente? É mais que o fluxo é um pouquinho diferente. Não tem um botão Insta pra tu cancelar. No suporte eu te mando o link na hora. Depois de fazer umas perguntinhas, né? Depois de preencher o formulário, mas até hoje não tive problema, mais de 2 anos tocando o projeto. Mas agora vem a realidade. Eu vou acelerar um pouco pra não tomar muito tempo, tá, gente? Nossa, botei muito tempo nesse projeto. Criei rede social, como deu pra ver, criei o site aqui. Comecei a interagir com todo mundo. Todo mundo que posta, eu reposto, eu comento, compartilho. Minha namorada principalmente faz tudo isso. A gente tem comunidade no WhatsApp com as pessoas vão entrando. Pô, é vídeo pra Instagram, vídeo pra TikTok. É muita coisa, muito trabalho. E agora vocês vão ter a realidade, né? Não vale, quer dizer, talvez tenha feito errado, mas aqui tem o banco de dados, mais de 1,8 milhões de mensagens trocadas. Eu botei um print aqui um pouco mais prático. Mais de 51 mil usuários, mais de 1,8 milhões de mensagens trocadas. Usuários premiums atualmente, no momento que eu tirei o print, são 90, que dá um valor, vou ser bem transparente aqui com os números, tá? Qualquer coisa vocês podem perguntar. Dá cerca de R$ 900 por mês ali. E aí, pô, eu tava, pô, não faço nada, o projeto roda ali,
900 por mês tá bom. Só que eu tinha que ficar dando manutenção, eu tinha que ficar atualizando o lib, pô, JavaScript, mano. Toda hora sai uma atualização de algum pacote, eu tenho que atualizar. E aí, beleza. Agora eu vou trazer uma outra história que vai entrar em contraste com essa aqui. Literalmente, deixa eu ver que dia foi. Dia 28, dia 28, eu tava andando no Reddit, como eu sempre faço, e vi esse post. Fiz um site que humilha seu GitHub. Pô, achei engraçado, entrei lá, joguei meu GitHub, fui ver os comentários, né? Um cara comentou, faz um site que humilha currículo, por favor. O cara falou, cara, isso até que é uma boa, só que o problema é os gastos. Aí eu falei, pô, essa ideia aqui é maneira, eu vou fazer. Rápido, prático. Falei, vou fazer o famoso Vibe Code, né? Abri um, sei lá qual programa, eu joguei na internet, achei um lá, joguei. Faço um site, fui melhorando, paguei acho que não cheguei nem a pagar o valor, só no limite diário eu consegui fazer o site, não levou nem 4 horas para fazer todo o site. E nasceu o milmilho.com, né? Paguei o domínio, botei no plano free da Vercel mesmo, botei o domínio customizado. Cara, coisa mais simples do mundo. É literalmente um input de texto, uma tela sem graça nenhuma, um link pra tu entrar no meu LinkedIn, Twitter, etc. E fiz. Isso foi no dia 28. No dia 29 era a minha viagem pro Pará. Então, dia 28 eu trabalhei normalmente, né, no meu emprego. E nesse horário eu fiz e 29 eu fiquei viajando. Nisso, eu abri o post. Tá aqui? É esse aqui, ó. Esse é o meu post. Fiz um site que humilha seu currículo. Viralizou. 99 mil visualizações. Cara, eu achei engraçadinho. Falei, pô, legal. Não cobrava nada, tá? O site era. A pessoa entrava, gerava, só dava gasto pra mim, sem problema nenhum. E não me rendia nada. Beleza, fui, viajei, peguei meu avião aqui pra Belém. Chegando em Belém, eu vim pra minha cidade do interior aqui. Chegando aqui, eu abri um sistema da Microsoft chamado Clarity, que tu consegue ver o tráfego no teu site, etc. E vi que muita gente estava vindo do LinkedIn. Só que eu não tinha divulgado no LinkedIn. E aí eu fui atrás, né? Comecei a fuçar no LinkedIn, o sistema de busca do LinkedIn é uma porra. Perdão o palavrão. Não tava achando de jeito nenhum o LinkedIn de como tava vindo esse tráfego pro meu site. Até que aleatoriamente, magicamente apareceu no meu LinkedIn o post de uma moça chamada Andressa. Queria carregar, só que a internet aqui do Pará não colabora. E achei o post dela, tava com cerca de 300 likes, tava com cerca de 10 mil visualizações, e todo mundo amando, postando, e aí ela tinha um alcance, se eu não me engano, 10 mil seguidores, e aí uma moça de 30 mil seguidores viu, compartilhou, aí uma menina de 50 mil seguidores viu, compartilhou, e começou a dar uma bola de neve de gente entrando no site. Cara, foi bizarro, muita gente entrando no site do LinkedIn, e aqui tem umas métricas do meu LinkedIn. Dá pra ver que nos últimos 28 dias eu tive 3.000% de aumento, né, dos meus dados. Eu tinha, sei lá, 10 seguidores no LinkedIn e foi pra 1.000 e pouco. Pessoas que entraram no perfil foi pra 5.000. Impressões de posts foi de zero, né, que o único post era de quando eu comecei a trabalhar, para 84 mil. Então começou a entrar muita gente no contato. Era muito difícil aceitar todo mundo que pedia conexão. Aqui eu queria trazer o post do pessoal que mandou, mas não tá abrindo. E agora eu quero trazer a realidade. Como a gente viu aqui na Maria, toco ela há 2 anos, cerca de R$ 891, média R$ 1.500 por mês. O Mil Mille não fechou nem 15 dias, depois que eu coloquei, porque eu coloquei o sistema de pagamento nele dia 5 desse mês, se eu não me engano. Foi quando a Abacate liberou pra mim, tá aí o aviso pro Daniel, que demorou pra aprovar meu perfil, mas já vendeu quase R$ 800. Sendo que aí vem um contraste, né? Será que foi uma coisa que eu pensei na época? A Maria eu fico focando tanto tempo, botando tanto recurso, focando tanto nela porque foi o primeiro projeto, mas outro projeto ali que eu fiz sem valer nada deu esse resultado. Então será que a Maria não é um projeto que eu fico empurrando? Sabe, aquele mito do cara empurrando a pedra? Mas aí, o principal aprendizado que eu deixo aqui dessa situação é que nem sempre aquele projeto que tu ama muito é onde tu tem que colocar teu tempo. Depende do teu objetivo, né? Se tu quiser ganhar dinheiro, se a ideia for essa, é legal sempre focar no que tá precisando. Aí vem uma outra dúvida que o pessoal normalmente me pergunta, que inicialmente eu não coloquei sistema de pagamento. E se você verificar aqui, a ideia é que tu coloca um arquivo, tu sobe um arquivo aqui, botar meu currículo, por exemplo, e aí ele vai gerar um bagulho com chat GPT, isso gera um custo. De onde vem esse custo? Existe um programa chamado Azure Sponsorship. Não sei se vocês conhecem. Poucas pessoas conhecem no meio dos microsites, mas eu deixo aqui para quem quiser ver. É um projeto da Microsoft que tu envia teu projeto ali e eles podem aprovar tua bolsa. Cara, é muito tranquilo de entrar. Eu entrei com o meu projeto, não tinha nem 10 usuários. Eles te dão bastante coisa, incluindo a API do ChatGPT. Então, no nível que eu tô atualmente, não gastei R$ 1, mas eu tenho cerca de US$ 25.000 para gastar em API. É de graça da Microsoft, né? É mais incentivo deles para tu não ir para AWS. Mas fica a dica, então tudo que saiu do meu mídia saiu desse custo, dessa operação da Microsoft. Então eu não pago esse ChatGPT, então o lucro vem para mim.
E se não fosse isso, seria inviável o projeto, a não ser que cobrasse mais caro. Um outro ponto importante que eu queria trazer é que a Maria, como eu falei, ela é B2C, né? Então vendo para pessoas comuns, e aí o pessoal, para consumidores normais, então o pessoal assina muito, cancela muito, dá treta. Atualmente eu fechei um projeto para fechar um sistema para uma empresa de RH. Vai ser o primeiro projeto B2B. Tô animado, esperando que vai dar certo, né? Porque B2B a gente consegue botar um ticket maior, já teve as entrevistas iniciais. Mas no final o aprendizado é esse, galera. Quem tiver dúvida aí pode perguntar. Tô iniciando também nesse projeto, nesse meio de microsize, então qualquer dica aí, qualquer pergunta é bem-vinda, se eu puder ajudar. Mano, eu vou furar a fila aqui, eu tenho uma pergunta. Como que hoje a pessoa, quando ela quer, como você vai monetizar, como é que você faz ali pra ela, tipo, qual que é o fluxo pra ela monetizar? Ela vai lá, porque o que você faz aí é um freemium, né? Basicamente, pelo que eu entendi. Isso. Tá falando em ambos os Na Mil Milha. projetos? Na Maria e na Mil Isso. Milha? Tá, beleza. Na Mil Milha, cara, como eu falei, é um site bem vagabundo, assim, tá ligado? Eu não queria fazer sistema de login para armazenar as informações das pessoas, porque eu achei que seria muito trabalhoso, assim, pra pessoa. Tipo, ela já veio aqui na brincadeira, ela vai ter que se cadastrar pra pagar. Aí eu coloquei um botão que depois que a pessoa é humilhada, tem um botão aqui de como melhorar meu currículo. Então a ideia é que a pessoa gerou, tá abalada psicologicamente ali. Ela vem aqui e aperta pra receber umas dicas. Nisso, gera um bagulho aqui pra pessoa colocar o nome dela, nome, e-mail, telefone, CPF. E quando a pessoa aperta em pagar com Pix, ela vai pra tela da Abacate. E aqui cara, é no próprio local storage eu armazeno o ID da pessoa e quando a Abacate paga eu recupero esse ID pela Abacate e libero aqui o acesso pra ela. Dá bug, deu bug pra mais 15 pessoas já, mas eu resolvo tudo ali direto no código mesmo. E resolve, mano. No final das contas, é problema menos. No geral, eu preferia ter feito Muito sistema de bom. login, mas acho que dificultaria um pouco o fluxo. Talvez eu tivesse uma ideia ali melhor para poder fazer esse sistema. Estou no processo de vender esse projeto, então estou em contrato com o desenvolvedor aí que teve interesse para vender e ele provavelmente vai tocar do jeito dele, talvez fazer sistema de login. Mas no geral é isso. Muito bom. Outra Galera, pergunta? quem tiver pergunta, quiser vir aqui no palco, só falar eu e pedir pra vir aqui. Inimigo do cancelamento. Ah, mano. Mano, é sério, diminui muito o churn quando tu não faz. É paia falar isso, né? Porque, pô. Mas é isso, mano. Infelizmente a vida é assim. Mano, um negócio que eu achei legal ali, que além de ganhar dinheiro também, você ganhou visa, tipo, se o seu objetivo fosse conseguir um trampo novo, por exemplo, você conseguiria já, né, dar um boost no seu LinkedIn ali. Um monte de gente foi ativamente Cara, nem pro... me fale. Depois desse post, eu trabalho com Lean, né? Que é software para laboratório. Depois desse post, por uma coincidência incrível, uma mulher que mexe com Lean para uma outra empresa me fez uma outra proposta de emprego, sabe? Ela me encontrou pelo post, viu que eu trabalho com aquilo que ela contrata e me fez uma proposta de emprego. Não, não peita a minha, que eu trabalho atualmente, mas, pô, já é um bagulho maneiro. Muito bom. É legal, tipo, foi só uma coincidência incrível, mas é bem legal. E teve o Twitter também, né? No Twitter eu tava a fim de postar mais conteúdo de projeto, etc. Eu tava com acho que 10 seguidores na época. Eu já devo estar chegando nos 600. Muito Tudo bom. relacionado a esse projeto. Então, pô, é uma porta de entrada aí, fazer uns projetinhos legais. Até copiei aquele teu negócio, achei interessante. Fiz da minha versão aqui, mas achei bem legal. 578 seguidores, tudo orgânico praticamente. É 100% orgânico. Não cheguei a aplicar tráfego em nenhum projeto, nem na Maria, nem no Mil Milha. É tudo orgânico. Muito bom. Mano, se eu pudesse te dar uma dica, posso te dar uma dica? Claro, quanto se quiser. Abre um canal no YouTube. Você fala super bem. Acho que se você começar a gravar vídeos constantemente, mostrando os seus projetos, vai mudar a sua vida, vai dar super certo. Cara, eu tenho acompanhado muito Conta teu comigo. conteúdo e eu tenho essa vontade. Eu tenho essa vontade. Eu não sei se chegou a ver, mas mandei uma mensagem ali no teu canal. Vou mandar outra em breve, talvez aqui no PV mesmo. Tenho essa vontade, cara. Acho bem interessante. Gosto muito de falar dos meus projetos. Boa. Bora fazer um vídeo junto, pô. Se Seria inscreva clean lá no meu demais. canal. Valeu. Boa, boa demais. Quem tiver dúvida, Alguém. galera, tiver dúvida agora, pode mandar no PV aí. Principalmente o pessoal que tá iniciando. Eu Ó, o tô Ângelo iniciando perguntou também, talvez eu possa ajudar com alguma se coisa. você postou no TikTok. A Maria tem perfil no TikTok, mas a quantidade de vídeo dela lá é baixíssima. Já o Mil Milha não tem nada no TikTok. Chegou a ter um vídeo feito por uma menina aleatória aí, eu esqueci o nome dela, mas ela viu no LinkedIn, fez um post no TikTok, e teve um cara que fez um post no Threads e no Instagram. Achei super gente fino, cara. Mas eu, pessoalmente, não cheguei a fazer nenhum post. Boa.
O seu produto é a maior prova de que se o produto é bom, você não precisa tanto de marketing, né? As pessoas vão começar a falar do seu produto. Bizarro, né, mano? Bizarro. É tipo, a Maria, eu tenho que fazer 31 coisas pra ela vender. Já o Mil Milha, ele só existiu e converteu. Se eu tivesse, tipo, se o meu foco fosse Mil Milha, eu pudesse botar, porque o pessoal pede muito pra eu fazer um sistema lá, pô, faz um sistema de melhora de currículo melhor, ou focado pra TS, né, que é aquele sistema de triagem de currículo, o pessoal peca muito, pô, viralizaria legal, acredito eu, né? É a principal. A maior parte das pessoas que começaram a me seguir e curtiram os posts era o pessoal de RH. Eles têm muito essa dor de, pô, talvez melhorar o sistema de triagem, para os candidatos se preparar melhor. Pô, é clean demais. Pessoalmente, eu queria ter mais tempo pela visibilidade que ele me deu, ter mais tempo pra poder dedicar ele, botar mais features, etc. Mas infelizmente eu tô com outros projetos. Por isso que eu vou vender esse. Boa. Boa demais. É um bom projeto, mano. Se eu tivesse Obrigado tempo, eu pela compraria. oportunidade, cara. Valeu. Tô esperando o bônus pra low ticket lá na Abacate, hein? Opa! Boa. Vai E ter. cadê o meu dump do database, hein? Que vocês falaram que ia me mandar aí. E o Tá Cris me mandou, achado. deixa eu Tá ver isso. achado. O Cris me mandou, o Cris me mandou, o Cris me mandou. Aí, ó. Pô, pra quem não usa abacate aí, galera, não é nem pra puxar saco, mas eu comecei a usar abacate na Mil Milha, eu uso o Mercado Pago e Stripe nos outros projetos. Eu comecei a usar abacate na Mil Milha só por. Pô, eu queria testar, né? O projeto do cara aí. Recomendo, recomendo. Suporte muito bom. Os caras criaram uma sala no Discord comigo e o outro CEO lá, ele, o Daniel e o Chris, e tudo que eu peço eles me dão. Então, tô quase pra Nem pedir tudo, dinheiro né? pra Lá, eles. lá ele. Tá muito fácil. Mas recomendo, galera, recomendo. Em breve Boa. vai vir um projeto aí pra low ticket, espero eu. Boa, a gente reduz sua Vamos que taxa aí. vamos. Quero cartão também. Vai ter. Esse aí vai ter em breve. Eu me prometendo esse cartão faz um tempo. Cobrado ao vivo. Mas valeu, cara. Vou dar a vez aí, foi mal tomar tanto tempo. É nóis, imagina. Obrigado por apresentar. Volte mais vezes. Valeu. Guys, vamos pro próximo. Vamos ver aqui. Léo Ramos, a fera, vem. Fala, meu querido, boa noite. Boa noite, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Tá, bora lá. Ontem eu compartilhei já um pouco do meu projeto e uma galera viu, mas tô aqui pra compartilhar de novo. Vê se dá pra você compartilhar a tela aí. Vamos ver se vai dar certo. Deu, tão vendo aí? Boa, estamos vendo. Boa sorte. Então, seguinte, ontem pegaram no meu pé que eu não sabia responder qual que é o problema que o meu sistema resolve, então dei uma fuçada nisso e basicamente o que o meu SaaS resolve é bem simples. As clínicas hoje perdem muito dinheiro por faltas de pacientes em consultas e também por falta de desorganização em processos. Não saber de onde que está vindo o dinheiro, qual que é o profissional que está mais trazendo dinheiro, aonde que está sendo os gastos da clínica. Então a gente veio com esse sistema para resolver esse problema. Na verdade, o nosso bordão inicial era ajudamos a sua clínica a faturar mais, aí a gente dava ferramenta para isso, que é um sistema 100% integrado com questão de agenda, paciente e financeiro. Você cadastra um paciente, já cadastra uma consulta para ele, essa consulta já tem um valor específico que você pode adicionar na parte de clínica em procedimentos, aí é tudo integrado, já puxa, já cria uma transação pendente para você preencher depois e cadastrar. Então, esse seria o grosso do nosso sistema, um CRM voltado para clínicas médicas. Aí a gente não nichou, então não é tipo, é para odontológica, é para psicólogo, não, ela serve para todo mundo. Então, aí é isso, aí a gente tem bastante feature, a gente tem algumas informações de dashboard aqui, informações de dados mesmo, ticket médio de paciente, LTV médio de paciente, despesa por categoria, consultas da semana, horas de trabalho. Aí todo um frufruzinho aqui de agenda semanal, mensal, diária. Inclusive, isso aqui, depois eu posso mostrar, eu tornei esse projeto open source, porque quando eu estava construindo esse SaaS, eu não encontrei nenhuma lib que atendia ao que eu gostaria, que é ter tudo o padrão bonitinho aqui. Aí eu procurei no chat CN, lá numa discussão lá, não encontrei, aí resolvi codar do zero. Aí no fim acabou que deu certo, consegui publicar. E depois isso aqui eu posso mandar o link da lib. Inclusive ela tá melhor do que a que eu tô usando. Eu criei a lib e eu mesmo tô usando ela na última versão, que é com visualização anual e uma visualização por agenda. Mas enfim, aí o meu sistema é basicamente esse. A gente traz algumas informações de CRM padrão
que seria toda a gestão de agenda, gestão de paciente e gestão de financeiro, com todos os dados, como eu comentei, tudo integrado. E daí a gente tem o que a gente faz na parte de fazer com que a clínica diminua a taxa de faltas. A gente tem um sistema de disparo automático de mensagem. Então, no momento a gente colocou 3 disparos automáticos, que é uma mensagem de retorno, que envia um lembrete a cada 6 meses, se o paciente não vem, para ele remarcar uma consulta e tal. A gente colocou um frufru aqui de aniversariante, que no aniversário do paciente ele recebe um alerta. Mas o que mais vale mesmo é esse aqui, alerta de consulta. Então, se ele tem uma consulta amanhã, 9 horas da manhã, no dia anterior... Na verdade, todas as consultas os disparos são feitos no dia anterior às 8 horas da manhã. Aí a pessoa pode escolher se é por WhatsApp, e-mail ou SMS. Aí mostra aqui certinho o padrão, como que vem. E já com o link para confirmar o agendamento. Daí, caso a pessoa acesse o link lá e confirme, o status da consulta aqui é alterado automaticamente. Então, um trabalho a menos para a secretária, para ter que sair confirmando na mão as consultas. E a gente também tem toda a parte de estatísticas do financeiro. A gente pretende colocar mais estatísticas, tipo estatísticas de paciente, estatísticas da clínica mesmo, quais que são os procedimentos mais feitos. A gente tem algumas coisas mapeadas, tipo quantos pacientes entraram em contato, mas nunca agendaram uma consulta, quantos já tem 2, 3, 4, 5 consultas e por aí vai. Aí alguns gráficos, ticket médio por categoria, profissional, sexo, faixa etária. Essas informações são importantes para, por exemplo, uma clínica que trabalha com pessoal de marketing. Ele pode ver qual que é o 80-20 deles. Se eles verem que a clínica, quem mais traz dinheiro é o público feminino de 20 a 30 anos, ele pode usar essa informação, passar para o pessoal de marketing para eles otimizarem campanhas e etc. Aí, mesma coisa com faturamento e despesa. Faturamento por faixa etária, por categoria, por profissional. E despesas não tem como separar, porque daí só tem despesa por categoria e despesas no geral. É isso, a gente tem essa parte de assistente de IA, que é a nossa próxima grande feature que a gente vai adicionar, que é basicamente um chatbot que vai atender os pacientes. Então, ele vai conectar o WhatsApp da clínica aqui e um chatbot vai fazer como se fosse uma triagem desse paciente para tentar identificar se ele quer marcar uma consulta, se ele quer só tirar dúvida ou se ele é apenas algum curioso por alguma coisa. Só que isso aqui a gente ainda está trabalhando. Então, não tem nada pronto, essa parte é só um visual mesmo, que eu fiz um clone do WhatsApp. Porque uma vez que você conecta o WhatsApp na API, você perde acesso a ele ao celular e ao WhatsApp web. Então, eu quis fazer um clone o mais parecido possível do WhatsApp para não causar aquela estranheza na pessoa. E daí, além disso, a gente tem um sistema de gerenciamento de acessos. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, caso a clínica trabalhe com um profissional de marketing, não é legal você dar acesso completo para ele à plataforma, com acesso de todos os pacientes, todas as consultas e tal. Então você pode adicionar um membro extra e selecionar quais que são quais acessos ele podem ter. Por exemplo, no caso de marketing, provavelmente você daria acesso à central de mensagens para ele poder configurar uma coisinha ou outra. Talvez a parte de analytics, a mesma coisa para uma secretária que você não quer mostrar o financeiro para ela. Então, bem modular essa parte. Aí, questão de monetização, a gente... Tô rodando local, daí demora um pouquinho para buildar as páginas. A gente cobra por profissional por mês. E, nesse caso, seria profissional da saúde. Que daí, aqui, se alguém prestou atenção, a gente tem membros extras, que daí seriam, nesse caso, secretárias ou profissional de marketing, talvez um contador, que daí a gente não cobra. Então, a gente tem um padrão adicionou um default aqui de 5 vagas. Talvez a gente aumente conforme for pegando feedback. Aí o que é pago mesmo são profissionais da saúde, que uma vez cadastrado ele aqui, ele entra na parte de estatísticas e ele tem uma agenda para ele mesmo. E a gente cobra por isso. Aí nós temos 2 planos. O plano básico, que daí você tem acesso ao controle financeiro, gestão de paciente, agenda, todo um CRM. O perfil de secretária grátis é para todo mundo, mas a gente colocou aqui só para preencher linguiça. Pacientes ilimitados também é limitado para todo mundo e, de novo, está aqui só para preencher linguiça. Aí o que muda no profissional é a parte de estatísticas. E além disso, a gente dá 150 créditos de disparo de mensagem. E no futuro, essa parte de assistente de IA também vai ser só para o plano profissional. Inclusive, essa parte de créditos, ela é paga, né? Porque tem um custo para a gente para disparar.
Então, além da assinatura, a gente pode ter mais uma renda aqui na venda de créditos. Eu falei demais, corrido também, não sei se deu pra passar por tudo. Aí tem uns frufruzinhos, que você pode trocar cor de... A paleta de cores, caso a clínica queira deixar com a cara dela, até a cor dos gráficos você consegue mudar. E é isso. Muito bom, mano. Pode liberar para Mais- perguntas. É o mais completo que eu já vi até agora. Tem tudo aí, né? Tem autenticação, autorização, multitena, mano, tudo. Muito bom. Tem muita coisa. Só que a gente tem um grande problema aqui. A gente tem 0 clientes ainda. A gente finalizou isso aqui tem... Cara, dá pra dizer, sei lá, tem 2 semanas que a gente finalizou o MVP e pronto, testamos tudo. Agora a gente tá correndo atrás de venda. Porque a gente começou com isso aqui com 3 pessoas, 2 devs e um de marketing. Só que o cara de marketing picou o pé, então ficou 2 devs aqui aprendendo a vender. Eu tenho uma. Mano, agora vocês vão ter que se reinventar. Eu tenho uma clínica aqui pra te indicar. Depois eu passo contato seu pra eles. Pô, agradeço. Vamos para as perguntas. Tem alguém que quer subir aqui no palco e perguntar? Senão eu posso ler o chat também. Ó, Léo, se precisa de ajuda com marketing e vendas, me chama. Tenho bastante experiência com isso. Sabrine falou aí. Cara, me manda uma DM, porque acho que vai ficar difícil acompanhar o chat aqui depois, mas eu vou dar uma olhada. Quanto tempo pro MVP ficar pronto? Pretende trampar nele full time? Cara, eu não tenho até vergonha de falar isso, mas eu vou mostrar aqui. Olha quando que eu comecei esse projeto. Cadê o primeiro commit? 2 anos atrás, porque eu faço isso aqui muito no... Eu nem sabia que era SaaS quando eu comecei. Eu faço isso aqui no meu horário livre, então a gente acabou passando por 3 versões, 3 dashboards diferentes. Mas o que a gente pegou firme mesmo pra finalizar isso aqui foram nos últimos, sei lá, 8 meses. Só que isso aqui foi só uma versão, a gente nem pegava muito na época, mas foi só quando o primeiro rascunho foi 2 anos atrás. Mas que a gente pegou firme mesmo foi, sei lá, uns 6, 8 meses. Boa. Bom. E aí você vai pegando as ideias da onde? Cara, muito no Dribble, muito Não, mas ideias que eu de digo, outras tipo, libs de Figma. da feature que você precisa. Por exemplo, essa de assistente de AI que você colocou. Quem te deu essa ideia de colocar essa feature aí? Cara, essa de assistente de IA saiu de anúncios que eu via no Face. Porque como eu buscava referências disso aí, acabou que meu algoritmo ficou marcado como se eu fosse um dono de clínica. Então eu recebi muito anúncio de IAs que fazem só isso. Que tipo, o SaaS da pessoa é só isso aqui. Então a gente viu que isso daqui vende, a gente viu que isso aqui é uma coisa legal, e a gente resolveu adicionar isso aqui dentro da nossa plataforma. E pra ter Boa. uma coisa a mais, alguma coisa de IA aqui dentro. Porque a gente conversou com muitas pessoas. A primeira coisa que ela pergunta, que algumas delas perguntaram, foi o que a gente tem de IA na nossa plataforma. E a gente tinha nada. Aí a gente resolveu pensar em alguma coisa e acabou sendo isso. Que vai ser esse assistente aí. Mano, se eu pudesse te dar uma sugestão, pode dar uma sugestão? Claro. Tenta achar o mais rápido possível alguém pra usar isso daí, nem que seja de graça. E essa pessoa ela vai começar de fato ver as dores que uma clínica real tem. E a outra sugestão que eu tenho pra você, esse cara vai ser seu early adopter, né? Então você tem que abraçar ele e se conectar com ele todos os dias. E a outra sugestão que eu tenho pra você cara, constrói em público isso daí. Então faz vídeos a todo momento sobre o seu SaaS e tal. Ou se você não quiser fazer vídeos falando e mostrando o rosto, faz só mostrando a plataforma em si. E, cara, tem que colocar o Isso é pessoal pra algo que usar. eu tenho muita vontade mesmo. O Building Public. Sim, faz, cara. É muito bom. Muito bom mesmo. Tem que colocar o pessoal pra usar. Porque só o pessoal usando que você vai saber de fato o que eles precisam ou não. Sabe? Tipo, essas pessoas que vão falar pra você de fato o que você precisa fazer. Ó, o cara falou aí pra você falar da infra. O que vocês usam de infra aí? Hoje, como eu não sei se comentei, mas a gente é em 2 sócios. Hoje eu sou 100% responsável pelo front e o outro é responsável pela infra e pelo back. Aí aqui no front é tudo feito em Next.js, só a parte do front mesmo, a nossa API é separada em Node. Aí a infra do front tá na Verso, padrão. E o resto tá tudo na AWS, inclusive a gente fez muita coisa
Porque se a gente vender isso aqui, o pessoal vai usar esse sistema, tipo, em todo o horário comercial. Então, caso isso aqui exploda, estoure, tipo, vamos ter 100 pessoas usando simultaneamente, 1000 pessoas, que seja conforme for crescendo. Então, a gente fez um negócio bem pesado. Lá eu não vou saber explicar tecnicamente, porque essa não é minha área. Eu sou mais o front, mas tá bem robusto. Fala, Léo, tem um espaço aqui no palco para fazer uma pergunta para você. Cara, então, eu sei que já existem outras ferramentas que fazem isso também. Eu já conheci até gente que já fez freelance de uma coisa bem parecida que você está fazendo. Tipo, qual que é o teu diferencial aí vocês veem? Vocês estão entendendo mais diferente assim? Qual que é Cara, o essa que sua que eu... Aham. Tem bastante ferramentas parecidas com a nossa, mas o que que a gente quis pegar como um diferencial? Tipo, todas essas outras ferramentas grandes que a gente tem aqui, elas têm muita coisa e são extremamente complexas. Então, a ponto de, tipo, de terem, da própria plataforma, ter um curso de como usar a plataforma. Então, a gente não quis seguir essa pegada, a gente quis fazer um negócio mais simples, mais bonito e mais intuitivo possível. Que, tipo, sei lá, em meia hora navegando aqui, você já pega o básico, ou pelo menos entende quase como um todo como a plataforma funciona. E esse é o nosso diferencial. Ser simples, rápido, fácil e intuitivo. Irado, irado. Isso faz toda a diferença. A forma que você vai. É bem interessante. Bastante pro projeto, não. Tá bem bonito. Verdade. Valeu. Valeu. O pessoal tá pedindo qual a lib dos gráficos, é a do próprio ChatCN. Só que eu editei muita coisa na mão. Então não é o ChatCN Vanilla. Não é dos gráficos dele. Boa. Como vocês fizeram para determinar a precificação? O Felipe perguntou. Então, esse outro rapaz que pulou do barco, que era de marketing, ele já trabalhava como gestor de tráfego com médicos. Aí ele deu a sugestão de botar esse valor. No início a gente tinha pensado em ser R$ 100 por mês, lá no primeiro protótipo. R$ 100 por mês no plano básico e sem contar profissional, era só 100 pila e acabou. Ele falou que tava muito barato e o pessoal não ia nem, tipo, botar fé nisso por conta do preço, que ele falou que médico tem muito disso. De se o produto é barato, ele já relacionar que não é bom. E ele sugeriu esse preço, eu conversei com mais algumas pessoas também dessa parte que trabalha com marketing, com médicos. Eles falaram que tá bacana. Mas isso aqui é ajustável também. Se a gente lançar e ver que tá muito caro, a gente diminui. Inclusive, a gente também tem sistema de cupom, então esses beta tester, a gente pode dar um cupom para ele, seja vitalício de 10%, 20%. A gente pode dar para incentivar a pessoa a assinar. E a gente também tem um sistema de trial, 7, 14 ou 30 dias. E também tem um sistema de afiliado já praticamente pronto. Que eu vi que alguém comentou antes no chat. Já com split de pagamento tudo pronto. Mano, faz um cupom de 100% aí, coloca umas 5 clínicas pra rodar com você. E aí depois de, sei lá, 3 meses, se elas ainda continuarem gostando, você dá um cupom de 50% pra elas comprarem e continuarem com você. Porque, cara, só tendo usuário de fato que você vai saber qual é o caminho que você tem que seguir. Assim, sabe? Sim, Bem, essa isso que eu é a faria. ideia e é nisso que a gente tá quebrando a cabeça. Como encontrar essas pessoas. Chega pra alguma clínica ou pra algum médico em si, né? Médicos, clínicas pequenas. E fala, olha, a gente tem um sistema aqui, a gente tá procurando early adopters, usuários, né, iniciais. E, cara, você vai se surpreender como que ligar para as pessoas, chamar elas no WhatsApp, chamar elas no Instagram. Se você chamar 50 médicos, eu duvido que pelo menos um não te responda com uma resposta positiva, querendo testar, sabe? Fala, pô, testa aqui durante 3 meses, se você gostar, a gente conversa. Se não, a gente te exporta os dados para você e limpa da nossa base, entendeu? Dá uma jogada assim. Ó, Isso o aí. Aquino falou aí que pode te ajudar a conseguir clientes. Você é vendedor, hein? Isso é bom. Pode mandar uma DM lá que eu respondo todo mundo depois. Boa demais. Mas tá É muito isso. bonito, Mais cara. A perguntas? plataforma é muito boa. Valeu, obrigado. Mais perguntas? Não? Onde fez a logo, eu peguei do Untitled UI. E o design também peguei bastante coisa do Align UI. É uma lib de Figma, pra quem tava perguntando antes. Show de bola, Léo. Muito obrigado, cara. Boa sorte.
Semana que vem eu quero você aqui falando que já tá rodando com um médico ou uma Amém. clínica aí. Vou tentar. Deus te ouça. Ah lá, peraí, o William tem uma pergunta. Não vai embora dela. Pode mandar. E aí, Léo, tudo bom? Certo? Tudo certo. Aquele dia a gente havia conversado algumas coisas a respeito do teu modelo de negócio. Algumas coisas eu vou estar frisando e outras coisas eu vou passar novas, que é para que todo mundo aqui consiga ouvir também alguma dessas ideias. Eu vi que no teu modelo de negócio ele tem uma coisa bastante pertinente. Você cobra cerca de 200 e alguma coisa por cada profissional, certo? O que eu te recomendaria? Eu recomendaria muito que você alterasse essa tua precificação para um novo modelo. Que modelo seria esse? Em vez de você cobrar por profissional, seria mais interessante se você fizesse o seguinte: você cobra por profissional, porém adicional por cada colaborador que ele colocar. Então vamos lá. Se eu sou dono de uma clínica odontológica, eu vou pagar R$ 235. Se eu tiver um colaborador, ele usa a minha conta. Beleza. Mas se eu quiser colocar mais 2, 3, 4, 5 colaboradores, eu vou pagar por cada colaborador a mais. O que você pode fazer? Tu pode cobrar R$ 29,90 por cada colaborador a mais, R$ 19,90. Aí você tem que avaliar como é que está o teu mercado para você averiguar qual que é o melhor sistema de precificação, né? Qual que é o melhor preço por cada colaborador adicional. Um outro ponto agora mais relacionado à clientela. Então eu falei ali sobre o modelo de negócio, que é adaptar a tua precificação por profissional mais um adicional por cada colaborador. Agora eu vou te dar uma ideia de vendas, que é o seguinte: em vez de você pesquisar as clínicas odontológicas, você pode fazer o seguinte: quem é que fornece serviço para clínicas odontológicas? Superconectores. Quem são essas pessoas? Por exemplo, clínicas odontológicas, boa parte delas tem o costume de consumir produtos de um mesmo fornecedor. Este fornecedor, como por exemplo, ele fornece o material que é colocado dentro do dente das pessoas, na boca e tudo mais, prótese e tudo mais, né? Essas pessoas são superconectores. Você deveria atacar justamente o cara que tem o contato dessas clínicas odontológicas. Além dele ter o contato dos donos, ele também é amigo, ele faz preços mais acessíveis para grandes parceiros comerciais, e você pode botar estes caras como um sócio do teu negócio. Ou você reserva um percentual do teu cap table como stock option para ele se tornar um sócio. Então você pode fornecer 5% mais 5% se ele te entregar um excelente resultado, né? Tu pode fazer uma cláusula de vesting ali. Ó, se tu me entregar X resultado, X cliente até o final do exercício deste ano, eu vou te dar 5% do meu negócio. Passado mais um ano e você continuar entregando um resultado, eu vou te dar mais 5%. Dessa forma, você vai ter um super conector trazendo o cliente ativamente para o teu negócio, e o teu modelo vai estar adaptado para cobrar por colaborador. Entende? Então, seria uma ótima forma de você prospectar mais cliente, se conectando com superconectores que fornecem serviço para as clínicas odontológicas, mais um modelo de precificação por colaborador adicional. Um outro ponto: clínicas odontológicas, ela tem a matriz, quando ela é muito grande, ela tem a matriz, mais outras filiais. O que acontece? No teu modelo de negócio, eu não cheguei a ver a fundo, mas, por exemplo, como que, se eu tiver a minha matriz e eu tiver uma outra filial, um, como que o chefe dessa filial, que ele vai ser uma pessoa, né? Ele vai ser uma pessoa que vai botar o dinheiro dele para montar essa filial. Como que ele vai ter acesso ao teu sistema? Ele não pode ser um colaborador. Ele tem que ter o sistema da filial da minha empresa dentro do teu negócio. Então você pode cobrar por cada filial mais adicional por colaborador. Uhum. Entendeu? Entendi. Como é que funciona esse sistema, por exemplo? Se eu tiver 2 filiais no meu negócio e eu sou uma A clínica gente. odontológica, como é que Aham. funcionaria isso? Hoje a gente não tem um sistema pra você, tipo, trocar de clínica, tipo, é uma conta, você é dono de uma organização, então hoje está um para um. Um dono, uma organização, mas a gente já preparou o back-end pra ficar um para N, então a gente Ah, pretende entendi. adicionar algo como Averso. Aqui no Uhum. painelzinho você tem a sua conta, aí você pode, por exemplo, aqui seriam clínicas. Então com uma conta você vai ter 10, 20, quantas clínicas forem necessárias. Você acha que isso é escalável? Em que sentido?
Eu diria, será que isso não é muito técnico para um cara que é dono de uma clínica? Isso resolveria o problema dele de forma simples? Cara, Ele, não eu sei. conseguiria colocar a minha outra filial dentro da tua plataforma para que o dono desta filial conseguisse ter acesso às consultas só dele? Porque a filial dele, que é a minha empresa, ele tem uma filial da minha empresa, ele precisa ter as consultas só daquela filial, porque ele está em outra região, entendeu? Sim. Ele conseguiria ver, tipo, as consultas de cada uma das clínicas. Ele Ah, é? teria acesso a esse mesmo painel, só que, tipo, não de forma. Tipo, ele não conseguiria ver um geral. Tipo, entre Ah, todas bom, as filiais, bom. as estatísticas de todas as filiais. Ele veria uma por uma. Ah, entendi. Entendi, Tipo, a muito filial bom. de São Paulo, ele consegue ver os dados. Aí a filial do Rio de Janeiro, ele consegue ver os dados delas. Mas não Ah, consegue ver os dados das duas juntas. entendi. Mas se eu for o dono, eu consigo? Não, no momento não, mas é Ah, fazível. Tipo, a gente não, conseguiria desenvolver isso. no momento então não teria problema, porque como você ainda não tem cliente, então isso já não é um problema. Mas, por exemplo, qual que é o teu pensamento com relação à canais de aquisição? Como é que você pretende estar adquirindo esses clientes no momento? Qual que é a tua estratégia atual para te estar adquirindo esses clientes? Cara, o que que eu comecei essa semana? Que é que a gente bateu o martelo, vamos começar a vender do jeito que tá e show de bola depois que o carinha saiu. O Wood Market. Eu comecei nesses próprios anúncios que o Face colocou no meu algoritmo de pessoas interessadas em chatbot, em chatbots para clínicas e plataformas de clínica. Eu entro e vejo quem interagiu nesses posts e tô salvando o contato de todo mundo. Aí eu tô montando uma lista de leads, eu acho que já tenho quase 90 pessoas nessa lista. Aí, agora. Aí eu vou sair em contato com todo mundo, vou ver, tipo, desses 100, quantas eu consegui uma reunião? E desse pessoal que eu consegui reunião, quantos fecharam? Quantos fizeram teste grátis? Quantos assinaram? Uhum. Aí a ideia É, inicial é essa, e depois investir em uhum. marketing. Entendi. Eu no momento, eu recomendaria você, ao invés de você investir em marketing, eu investiria em canal de influência. O que que significa? Em vez de você investir em marketing, em vez de você utilizar esse dinheiro em tráfego pago, eu acredito que seria muito mais interessante você investir esse seu tempo, economizar esse dinheiro para encontrar uma pessoa que já trabalha com vendas e que já trabalhe com vendas para empresas odontológicas. Então, e Uhum. colocar esse cara como sócio. Porque acontece, como ele já trabalha com vendas, ele já tem contato, ele já tem uma carteira de cliente, e se ele for ser teu sócio, ele já vai trazer essa carteira de cliente para você. Então, em vez de você fazer um bootstrap, que é você utilizar os seus recursos financeiros para financiar a tua operação, você vai usar o dinheiro da operação através dos clientes, da carteira dele, para financiar o tráfego pago. Mas no momento atual, eu preferiria focar mais no one-on-one mesmo. Encontrar um cara que é super conector para ser meu sócio, ele trazeria a carteira de cliente dele para mim e monetizaria, né, essa carteira, vendendo esse serviço para esses caras. E com o dinheiro dessa operação, eu financiaria uma operação de marketing só muito tempo depois. Por quê? Porque dá para tirar muita grana com essa estratégia ainda, entendeu? Então, tenta aproveitar o máximo dessa estratégia para ir depois, no futuro, um futuro mais não tão longínquo, mais médio prazo, aí você monta um time de marketing, porque você vai precisar de um gestor de tráfego, você vai precisar de um design, e você vai ter um passivo circulante extremamente alto, entendeu? Então, Ah, mais vale focar na estratégia do super conector mesmo, botar um cara como sócio, pesquisar no LinkedIn, entendeu? E encontrar caras que fornecem peças para clínicas odontológicas. Tu vai conseguir cliente de graça CAC zero, entendeu? E você só vai pagar um ROI pro fornecedor. E se ele for muito bom, você põe ele como sócio através do Stock Option. uhum. É Legal. um sistema de distribuição de equity no teu negócio. Você separa ali 15% do teu cap table para grandes plays estratégicos. Era isso mesmo que eu tinha para falar. Eu Espero que tive uma você faça ideia bastante proveito disso. assim, mas não maturei ainda. Eu, inclusive, peguei o contato já de um pessoal que trabalha com marketing médico, Uhum. mas não cheguei a maturar a ideia, não. E como a gente tem um sistema de afiliado, talvez dê pra usar isso, ou talvez essa estratégia de sócio e tal. Que nem eu Mas falei, vou. eu não iria atrás de cliente, entendeu? Eu não iria atrás de cliente, eu iria atrás de sócio, neste Uhum, momento. faz sentido. É mais importante, porque ele sabe fazer, entendeu? Como você mesmo falou, né? Você tem mais aptidão para o desenvolvimento front-end.
você agora tem pessoas que têm muita aptidão para vendas. E é essas pessoas que podem te ajudar. Então, eu acho que o mais importante agora é procurar um sócio para isso. Era isso Vamos mesmo. ver. Vamos tocar as duas ideias ao mesmo tempo. Tanto um one-on-one, quanto procurar alguém pra ajudar a gente. Aham. Boa, guys. Muito bom. Boa demais. Boa. William, Falamos obrigado. demais já. Deixa eu mover lá. Sai pro próximo. Valeu. Léo, brigadão. Muito fera a sua ideia. Espero que dê tudo certo. Depois dá uma lida aí. A galera deu ideia também no chat aí. E lembra que no final de tudo, você vai tomar decisão. E aí, semana que vem, volta aqui pra você falar o que você decidiu. Demorou? Pode deixar. Vamos ver. Boa. Obrigado, valeu. Boa. Valeu. Vou passar pro próximo aqui. Vamos lá. Levi. Chega junto, meu mano. E aí, boa noite. Opa, boa noite. E aí, Dan? Tranquilo? Consegue me ver? Consigo te ouvir. Vê se você consegue compartilhar a tela aí. Não sei se quer Top. compartilhar também. Acho que é. Aham. Vocês estão vendo aí já? Tamo vendo. Top. Posso começar? Mete bala, boa sorte. Valeu. Primeiramente, boa noite, pessoal. Vou apresentar um projeto que ele é extremamente bem mais simples do que os que os demais me mostraram. É um site simples chamado Lyrics Image. Ele é um projeto que eu tive a ideia ali e fiz ele em um dia, 2 dias, porque basicamente eu não sei se vocês já utilizaram a funcionalidade do Spotify de compartilhar a letra para postar history ou em fotos no feed mesmo. E o que acontece? Eu encontrei um problema que era basicamente não tem. Eu tenho um limite de 4 linhas da música que eu posso selecionar, então se a linha que eu quero compartilhar ali, né, o trecho da música que eu quero compartilhar, ela tiver mais que isso, eu não consigo. E também não tem alteração de cores, não tem muita alteração. E tem uma outra coisa que é se o cantor ou outra pessoa não colocar a letra lá no Spotify, eu simplesmente não consigo criar uma imagem de compartilhar a letra ali que eu quero. Então, foi daí que eu nasceu esse projeto, essa ideia. E ele é bem simples, ele basicamente tem 2 telas. Eu vou usar de exemplo aqui a música do Matuê, 333. E ele é bem simples, ele tem uma biblioteca vasta de músicas, porque ele bebe da API do Genius. Genius é uma plataforma de música, de letras de música bem ampla, então tem uma vasta gama de músicas, inclusive as que não tem letra dentro do Spotify. E aqui basicamente eu posso selecionar quantas linhas de música eu desejar e queira compartilhar, né? E aqui eu tenho um breve preview de como ficará, né? Na minha postagem. Eu também posso escolher para posts e posso selecionar outras cores, caso eu assim deseje. E aí eu posso baixar e ter a minha imagem para postar, né? Basicamente é isso. É um projeto extremamente bem simples, porém que eu vejo tanto eu criei para solucionar meu problema, mas eu queria postar para que outras pessoas que tiveram o mesmo problema também pudessem resolver, né? E que eu vejo que assim, pelo menos eu não acho que as pessoas pagariam por isso, até porque tem o Spotify para isso. Porém, eu vejo um projeto que talvez ele tenha a chance de ficar popular. E por ter ali muita massa de pessoas, talvez ele possa gerar tanto com sponsors, através de Ko-Fi ou Buy Me a Coffee, para manter o projeto, como também através de AD. Por que eu falo isso? Muitos projetos que são ali de música, eles acabam ganhando muita popularidade se alguém ali no seu history, alguém que é influente, né, postar e tudo mais, muitas pessoas vão atrás. Até puxei aqui um exemplo do Receptify, não sei se as pessoas conhecem, mas ele ficou muito popular uma época e eles ganham basicamente por AD, porque não tem nada muito pago aqui. Na verdade, acho que não tem nada pago aqui. E basicamente ele faz algo simples, ele bebe da API do Spotify e ele gera uma receita com suas músicas mais escutadas e tudo mais. Isso é um projeto bem simples e que bombou muito. Então, esses projetos com músicas e tudo mais, eles têm essa tendência a estourarem e gerarem muita massa, sabe? E é basicamente isso. É um projeto bem simples, é o meu primeiro projeto, então eu também queria criar para
tanto publicar e pegando feedbacks e tocando fora ali do meu emprego, né? Algum projeto. E quem sabe gerar minha primeira grana, assim, criando projetos individuais e tudo mais. Mas não é um projeto não muito complexo, como os demais, né? Que apresentaram, é mais para ser um playground e quem sabe tirar uma graninha com isso. É basicamente isso. Pô, boa demais, Levi. Parabéns, cara, pela iniciativa. Meu primeiro projeto foi assim também, um projeto que eu nem tinha intenção de ganhar dinheiro nem nada. Chamava Pix Minha Coffee. E aí, a melhor coisa que eu fiz nele não foi pensar em talvez monetizar, assim, porque acho que é difícil você monetizar isso daí. Só se tiver algum efeito viral muito grande, assim, aí você coloca um ad ou talvez linka com algum outro produto que nem o Mil Mili fez. Mas talvez se você abrir esse projeto aí open source, não sei se o código dele é aberto já, te traga Não. bastante. Talvez se você abrir, pode te trazer bastante visibilidade, sabe? Você começa a postar tipo no LinkedIn, no Twitter. E aí, quem sabe você não, sei lá, arranja um trampo maneiro por conta disso, ou enfim. Top, top. Exatamente. Uma das ideias que eu pensei é que não, nenhuma das plataformas que já tem música, né? Você pode compartilhar ali a música e tudo mais, a letra. Basicamente, ao invés de ser uma imagem, poder ser aqui atrás o clipe rodando com um blur em cima, que aí gera um efeito mais legal e tudo mais. E aí tem uma proposta mais viral, né? Porque é algo mais diferente aí levaria as pessoas a usarem mais, né? E aí compartilhar ali no history já atraria o público, até porque o site ele já teria ali a URL através, né? Da imagem gerada. Mas foi Boa. basicamente isso. Dá até pra você fazer uma mescla do seu SAS com o que é o do André aqui. Que é tipo, o do André ele tem um pra casais, não sei se você já viu. Daria pra você colocar a foto, alguma foto ali, e aí tá passando, sei lá, fazer um vídeo animado com a letra da música, algo assim, né? Enfim, ó, o que o André falou ali é interessante. Escolher um nicho, fazer uns ajustes e dá pra você monetizar. Que foi o que ele fez, né? No caso. O SaaS dele é bem parecido com o seu, só que em vez de música, ele faz uma página pra pessoa, né? E ele fez pra um nicho. Então dá pra você escolher algum nicho específico e seguir por esse caminho. Se você quiser monetizar, né? Obviamente. Uhum. Top. Pô. Galera, alguém tem alguma pergunta pra subir aqui no palco pra fazer pro meu mano? Pro meu mano Levi? Levi Siebra, é isso? Isso. Acho que não, né? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Thanks. Valeu aí pela dica. Parabéns pelo Valeu, pessoal. projeto. Tamo junto. Valeu. Bom, galera, acho que o último aqui que pediu foi o JV. Chega mais JV. E a gente vai ficar pelo JV mesmo. O Gustavo pediu aqui também. Provavelmente dá pra ouvir ele também. Mas por Opa, agora. boa noite. Boa noite, JV. Como é JV? Boa João noite, Victor? tudo bem? João Victor, prazer, João João Victor. Victor. Mete bronca, João Victor. Vê se você tá conseguindo só compartilhar a tela aí. Deixa eu ver Se aqui. tiver, eu já saio de cena. Tá aparecendo aí pra galera? Tá. Mete bronca. Boa Tá? sorte. Certinho? Então, primeiro, eu criei um app porque eu tinha uma dor, esquecer de pagar a conta, cara. Então, foi quando eu tava pra jantar, eu e minha esposa esquecemos de pagar algumas contas. Então, eu pensei comigo, cara, falei, quantas vezes, tipo assim, eu e mais pessoas esqueceram de pagar a conta, né? E acabou passando, e você acaba pagando juros. Então a minha ideia foi criar um aplicativo, vou passar um vídeo aqui, porque eu não vou conseguir rodar, eu gravei a tela do aplicativo. O aplicativo chama Paga Aí. Então, o aplicativo basicamente é isso aqui, cara. Você vai abrir nessa tela e a gente consegue criar a nossa conta, né? Cadastrar a nossa conta. Então a gente vai dar os nomes aqui, os valores e a data de vencimento dela. E ela vai vir para essa tela aqui, cara. Então a gente está conseguindo cadastrar as nossas contas. Calma aí. Deixa eu ver. Estamos cadastrando a nossa conta. E aqui temos a nossa tela da home. Quando a gente cadastra, fica aqui nossas contas, mostrando as contas que está próxima a vencer. Então aqui embaixo a gente consegue ver que essa conta de internet está para vencer dia 19.
E eu coloquei aqui um cardzinho aqui no canto que mostra quantos dias para vencer. E aqui embaixo também essa outra conta está mostrando a data, né? Então, basicamente, esse app meu, a funcionalidade dela principal é notificar. Ou seja, aqui a internet tá para vencer dia 19. Então, quando chegar dia 19, eu quero que chegue uma notificação para mim avisando, ó, tal conta vai vencer. Então, isso foi uma dor que eu sempre tive, cara, de lembrar a data das contas de pagamento. Então, aqui eu também tenho o meu histórico para mostrar todas as contas pagas. A gente consegue ver as contas pagas e as contas que estão pendentes. E eu pretendo implementar também a funcionalidade de capturar boleto, de capturar o código do boleto para quando a gente for pagar a conta, a gente só entra aqui no aplicativo, copia, abre o aplicativo do banco e já consegue copiar e colar, né? Para você, muitas vezes a conta chega no e-mail ou é papel, você perde o papel. Então aqui é basicamente para você ter um controle de suas contas do dia a dia, gás, luz, internet, mais contas do dia a dia. Então, como foi uma dor minha, eu falei, eu vou fazer algo que possa resolver minha dor e isso possa ser que é dor de outras pessoas, cara. Então, basicamente é isso aqui, cara. Opa, boa Alô? noite, JV. Opa, boa noite, Victor. Ó, o Lucas explanando. Cara, eu tenho contato lá com a Plug, entendeu? A Plug é uma das maiores empresas ali que te conecta, tem API facilitada pra ti, pra tu conectar no teu app aí, pra galera fazer pagamento de conta dentro do teu app, entendeu? Legal. Fala comigo depois, e aí eu te apresento o Rodrigo de lá, beleza? Beleza, fechou. Fechado. Eu tô Fechou? aberto aí também para feedbacks, cara, e possíveis funcionalidades a mais aí no app. Fechou, então. Valeu, galera. Aí sim, hein? Network milionário. Isso aí, para isso que essa comunidade foi feita. Muito fera. Ó, dica de funcionalidade. Lembrar de cancelar a inscrição do SaaS de R$ 10 no mano que considera que ninguém é descartar. Aí é foda. Boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, muito fera, cara. Você pretende fazer ele pra iOS, Android? Como que é? Então, eu quero subir nas duas, né? Mas como eu tô hoje sem apertada aí, sem caixa, eu pretendo subir para as duas. E a monetização é colocar uma assinatura ali semanal de R$ 4,99 para a pessoa fechar ou anual. E a estratégia de marketing que eu vejo que é muito forte lá fora, que eu acompanho bastante o canal da gringa, é o GC, né? Você utiliza conteúdo criado pelos próprios usuários. Eu acho que isso aí tem crescido muito, muito forte lá fora. Inclusive, eu tenho uns amigos já que tá doido para me lançar, que eles querem fazer o uso também do app. Boa, cara. Tá bem bacana. Boa sorte. Mais alguém tem Valeu, valeu. alguma sugestão ou alguma dúvida? Meu mano João Victor. Que é João, isso muito mesmo. obrigado. Semana que vem eu quero que você volte Obrigadão, viu? aqui e fale o que você mudou, beleza? Se deu Opa, certo esse beleza, contato aí. fechou. Beleza. Beleza, meu Obrigado, querido. obrigado. Boa noite, valeu. Valeu. Guys, o último agora, hein? Gustav Junghans. Boa noite, meu querido. Fala galera, beleza? Fala Daniel. Cara, gosto muito do seu conteúdo, tá, cara? Inclusive me inspirou bastante aí pra estar criando esse projeto. Eu sou o Gustavo e vim basicamente mostrar rapidinho aqui o que que eu tô construindo aqui, né, na Vocaliza. Eu não tenho muito material pra mostrar, né, porque justamente a gente tá em desenvolvimento, então faltam muitas features para que haja o lançamento, né, do MVP, mas basicamente eu vou compartilhar minha tela aqui agora. Boa. Não vai compartilhar nenhum dado Basicamente, sensível, né? Pode ir? não, tá tranquilo. Beleza, valeu. Basicamente, a gente está criando alguns agentes de IA, né, agentes com voz, e o objetivo é ser tipo um atendimento automático que realmente conversa com o cliente, entende o contexto e ele resolve coisas de verdade, né?
Basicamente seria um call center, só que tirando o tempo de espera, tirando a frustração de ficar repetindo informação, e colocar basicamente um bot que ele meio que soe um pouco natural e que ele funcione basicamente 24 horas por dia. A gente tem alguns concorrentes no exterior, como Europa e Estados Unidos, só que a gente criou a Vocaliza justamente para focar inicialmente na América Latina, né? Ou seja, Brasil, enfim, os países aqui ao redor, porque a gente basicamente ofereceria um suporte mais adequado para cá. Essa aqui é a nossa landing page, vocês podem acessar no vocaliza.app. Tem uma waitlist, né? O MVP ainda não está pronto. Tem alguns preços aqui, mas a gente ainda está customizando isso. Tá vendo direitinho o preço do minuto da call. E eu vou mostrar basicamente como que funciona uma ligação. Lembrando que a ligação ela é feita pelo celular, então aqui a gente meio que teve que improvisar, né? Para ficar algo realmente uma demo, né? Simulado de como que seria uma call. Vocês conseguem ouvir aí? Sim. This is Luna, your virtual agent. Could I please have your booking reference number? Hi, yeah, it's 11246. Got it, 111246. Thank you. Can I confirm the last name on the booking? My last name is Silva. Perfect, Mr. Silva. I see you missed your flight from Sao Paulo today. I can help rebook you. Would tomorrow morning work? Well, yeah, tomorrow morning is good if you have any available slot for tomorrow. Great. There's a flight tomorrow at 8:30 a.m. from Sao Paulo. Does that work for you? Well, good, amazing. But any extra costs? Let me check. Good news. We can rebook you on the 8:30 a.m. flight at no additional charge. Your total stays at $780. Sound okay? Perfect, thank you. All set. Your new flight is confirmed for tomorrow, 8:30 a.m. Sao Paulo. You'll receive an email with the details. Anything else I can assist, dear? Well, no, I think that's all. Thank you so much. Thank you for calling, Mr. Silva. Have a great day. Bom, basicamente é isso. Lembrando só que, basicamente, esses nossos agentes, eles suportam várias línguas. E a gente fez esse vídeo em inglês porque a gente tá mandando esses vídeos de demo para alguns programas de startups. Então, a gente mandou para alguns programas estrangeiros. E, tipo assim, como o inglês é uma língua universal, a gente decidiu fazer em inglês. É isso. Parabéns, mano. Muito fera mesmo. Esse modelo aí é de vocês? Sim. Não, no caso, o modelo que você fala, como assim? Modelo de A. No caso, a gente utiliza alguns serviços para API mesmo. Não é Boa. local, não. Fera demais. Pô, tem um pessoal querendo fazer pergunta aqui. Alguém quer entrar aqui e fazer pergunta? Sobe no palco aí, galera. Pra fazer pergunta. Pede pra subir aí. Ó, o André perguntou, quantas pessoas tem no seu time? Cara, a princípio é eu e mais dois, só que deve é eu e mais um, e o outro ele meio que fica mais na parte da gestão, né, de entrar em contato com algumas empresas, Aham. porque a gente já tem alguns usuários que estão na waitlist. Ele basicamente cuida da parte mais burocrática, vamos dizer assim. Pode crer. Que mais? Deixa eu ver. Alguma pergunta? Ai, tem um monte de gente querendo falar. Vamos aceitar o André. Opa! Então, eu curti bastante aí do produto, só que, assim, eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu tô, assim, não tô criticando não, mas eu tô meio descrente que talvez 3 pessoas consigam fazer isso, porque eu tô desenvolvendo aqui um chatbot de atendimento no WhatsApp, né? Ou seja, só texto. E tem, para você, tipo, lidar com todos os contextos, né, que a pessoa pode perguntar, às vezes a pessoa pergunta um negócio aleatório, aí já quebra totalmente seu atendimento, né, então tem essa dificuldade. Por Sim. voz, eu acredito que seja um pouco além disso, porque, por exemplo, no próprio exemplo que você colocou aí, você perguntou a atendente
se tinha espaço disponível para reserva e tal. E integrar isso com o sistema e tal deve ser complexo pra caramba. Você acredita Sim. mesmo que é possível ou você pretende levantar investimento, talvez, e aumentar o time? Mas, assim, muito massa, eu não tô aqui pra criticar nem nada não, só tô tentando entender um pouco mais, sabe. Mas parabéns aí pelo projeto e boa sorte, mano. Obrigadão aí, André. Cara, basicamente, essa questão de fugir do contexto, você passa, quando você cria ali um agente, a temperatura dele, então quanto que ele pode fugir daquele contexto. E tem algumas coisas que você pode fazer para, se o usuário fugir, você basicamente escapar daquilo. E com relação a integrar com outros sistemas, o modelo que nós usamos, que é uma API, eles têm como você fazer migrações via API, que eles ainda estão meio que testando, só que a gente já conseguiu fazer algumas coisas no teste. Não é muita coisa, mas a gente está testando muita coisa ainda, está adicionando muita feature, e a gente viu que é possível sim. É um pouco complicado de implementar, mas a gente viu que é possível, mesmo 2 devs fazendo aí, mas é uma coisa que a gente ainda está testando e fazendo. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Pô, tem um monte de pergunta aqui, mano. Pera aí. Opa, boa noite. Não, minha Boa pergunta era noite. mais sobre se você tem algum exemplo de uma call no mesmo sentido, só que em português, que eu acho que alguns modelos via API normalmente são treinados primeiramente em inglês, e acaba que modelos em português não são em tão alta qualidade assim. Cara, então, com relação a isso, como eu falei, a gente gravou essa demo para meio que aplicar para alguns programas de startups estrangeiros. A gente ainda não gravou em português, porque, cara, tem que improvisar muita coisa. Como eu falei, é no celular, né? Então a gente meio que teve que fazer ali um outro caminho para mostrar pelo computador como funcionaria isso, né? Para poder gravar certinho. Mas basicamente tem sim essa diferença, tá? Entre a língua inglesa e a portuguesa, pois esses modelos eles são treinados geralmente mais na língua inglesa do que na portuguesa, então tem sim uma diferença de qualidade. A portuguesa ela é um pouco menor, tá? Mas varia muito de serviço, né? Só que a gente ainda tá vendo, cara, tipo assim, quanto de qualidade vale a pena aportar, porque quanto maior a qualidade, maior o preço, né? E a gente que vive aqui no Brasil, a gente sabe que essa questão do preço final é muito importante, então a gente tá vendo o quanto que a gente deve balancear isso aí. Exatamente. Eu já cheguei a fazer algumas soluções que usam TTS e realmente bate nessa questão do custo. Maior qualidade, maior custo, e acaba que às vezes não compensa. E essa foi Sim, mais a pergunta aí. Valeu. Boa valeu, mano. apresentação e bom produto aí. Olha aí o Fala, Daniel Gustavo, fazendo mexer beleza? aí. Fala, Victor. É Gustavo, né? Cara, Isso. esse negócio aí dá pra. Tipo, vocês vão fechar com empresa de agendamento, tipo a Booking ou alguma coisa do tipo? Faz parte do teu Cara, feeling aí de clientes? seria basicamente qualquer empresa que queira adicionar atendimento, né? E inicialmente não teria essa questão de, por exemplo, você adicionar uma ação, né? Você falando ali, por exemplo, reservar uma mesa num restaurante ou, por exemplo, comprar um voo, que já é bem mais avançado, né? Mas a gente tem a ideia de implementar isso aí. E basicamente seria em qualquer empresa geral, assim, quisesse Cara, eu usar. vou fazer o seguinte. O Max Oliveira, ele foi o fundador ali da Max Milhas. Fala comigo que assim como eu fiz com o rapaz lá, eu dei o número do camarada da Plug, eu vou te passar contato com ele. Fechou? Tranquilo, mano. Valeu aí. Beleza, valeu. Mais Muito alguma bom, pergunta aí, galera. pessoal? Mais alguma pergunta? Gustavo, muito obrigado, meu querido. Tamo junto. Boa Valeu, mano. sorte no Ô, seu Daniel, SaaS sou seu foda fã, lá. cara, na moral. É É foda. nóis, cara. Que isso. Eu que sou seu fã, pô. Construí um SaaS brabo aí. Muito fera. Tamo junto, tamo junto. Vai dando update aí na minha DM, também aqui no canal, de como é que tá indo a sua ideia, demorou? Precisando de alguma ideia também, se um dia vocês precisarem construir um modelo próprio, dá um alô na gente aqui, que eu e o Cris, Demorou. o Cris e o Fontai, a gente já fez um modelo, a gente já sabe algumas coisas, dá pra gente passar pra você. É isso, valeu, mano. É nóis, valeu.
Galera, assim chegamos ao fim de mais um... Não sei o nome. Clube da Quarta. Clube do SAS. Qual é o nome desse nosso encontro? Não sei. Clube da Luta? É isso. Chegamos ao fim desse encontro aqui. Feijuca do SAS. Pitch in Public. Pitch in Public é muito bom, hein? Clube dos Milionários. Valeu, galera da Feijuca do Pitch in Public, Innovate, Clube dos Milionários. Tamo junto, viu? Até quarta que vem. Se você não apresentou, quarta que vem você vai apresentar. E se você apresentou, quarta que vem te convido a apresentar também. Tamo junto, galera. Valeu!